Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez na nossa maratona prazerosa, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Chegamos então ao Salmo 49, essa preciosidade. Salmo 49 nos lembra que riquezas e status não têm poder diante da morte, e que a verdadeira segurança está somente em Deus. Nesse devocional profundo, vamos explorar o significado eterno dessas palavras inspiradoras, entendendo como viver com sabedoria e fé em um mundo que valoriza aquilo que é passageiro. Prepare-se para um mergulho espiritual que vai transformar sua maneira de ver a vida, o dinheiro, mas principalmente a eternidade. Então, nesse devocional, você vai aprender que o Salmo 49, o que ele revela sobre a futilidade das riquezas, como manter o coração firmado em Deus em meio às tentações espirituais e a promessa de resgate e esperança eterna para aqueles que confiam no Senhor. Se você busca entendimento, paz, direção para viver com propósito, esse devocional é para você. Então vamos para a nossa leitura do Salmo 49 na versão NVI, que diz o seguinte: ouçam isso vocês todos os povos, escutem todos os que vivem nesse mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando virem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Continuando esse salmo: homem algum pode remir seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado os seus nomes às terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, são destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Então veja esse salmo que nos conta a instabilidade, a brevidade, a nulidade dos bens, dos status, das aquisições. O salmo nos leva a entender que o mais importante na nossa vida é garantir a nossa eternidade ao lado de Deus. Mas qual é o contexto histórico desse Salmo 49?
Então o Salmo 49 é atribuído aos filhos de Coré e é um salmo de sabedoria que aborda a futilidade das riquezas e a inevitabilidade da morte, enfatizando que a verdadeira segurança reside em Deus e não nos bens materiais. Então, esses filhos de Coré eram um grupo de levitas responsáveis pelos cânticos e pela música no templo em Jerusalém. E eles comporam esse salmo maravilhoso. O contexto histórico e cultural do Salmo 49 é marcado por uma reflexão sobre a desigualdade social e a busca por segurança em bens materiais. O salmista observa a prosperidade dos ímpios e a brevidade da vida, questionando a aparente injustiça da vida. Temos aqui nesse Salmo 49, nesses 20 versículos, alguns temas principais. O primeiro deles é a futilidade das riquezas, o primeiro e o mais principal. O salmista argumenta que a riqueza não pode comprar a vida nem garantir a segurança após morte. Outro tema destacado nesse salmo é a inevitabilidade da morte. A morte é vista como o grande equalizador, atingindo tanto os ricos quanto os pobres, tanto os sábios quanto os tolos. A morte é para todos. Ela não faz acepção de pessoas. Outro tema destacado no Salmo é a confiança em Deus. O salmista exorta a confiar em Deus e não nas riquezas, pois a verdadeira segurança está na relação com o Criador. O Salmo também fala sobre redenção. Ele sugere que a redenção é um dom divino e não algo que se possa alcançar através de bens materiais. E fala sobre desigualdade social. O Salmo aborda a tensão entre a prosperidade dos ímpios e a aparente falta de segurança dos justos. A relevância do Salmo 49 para os nossos dias atuais nos lembra da importância de não colocar a nossa confiança em bens materiais, mas sim em Deus, que é a fonte da verdadeira segurança e redenção. Mas vamos olhar para esse salmo, pensar um pouquinho na estrutura e na mensagem central que ele nos traz e também algumas aplicações para nós. Nos primeiros 4 versículos, ou seja, do versículo 1 a 4, o autor ou os autores nos traz um convite para ouvir a sabedoria. Ele quer que a gente reflita de forma sábia a respeito de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Ele quer que a gente olhe para a desigualdade, para essa busca desenfreada de muitas pessoas por adquirir bens materiais, status e importância. Ele quer que a gente reflita isso com sabedoria, para que a gente entenda que isso não leva a lugar nenhum. Nos versículos 5 a 12, o salmista nos leva a entender a impotência das riquezas diante da morte. Ele mostra que a morte vem para todos, independente da nossa posição social, independente dos nossos bens, ela vem para todos igualmente. Os nossos bens materiais, os nossos status, a nossa influência, não são capazes de reter a morte. A morte não está nem aí para esses bens, para a nossa reputação. Nos versículos 13 a 15, o salmista nos mostra a esperança na redenção divina. Embora estejamos vivendo nesse mundo de desigualdade social, de busca desenfreada por bens, o salmista nos mostra que nós podemos ter esperança e que a nossa esperança está na redenção divina. Seremos redimidos e aí sim teremos uma verdadeira herança, a herança espiritual, uma herança eterna ao lado de Deus, longe de toda e qualquer desigualdade, longe dessa busca desenfreada por poder, por status e por aquisição de bens. E nos últimos versículos, os versículos 16 a 19, neste último bloco,
o salmista nos faz uma advertência contra a inveja dos ímpios. Que nós somos, de certa forma, tentados a invejar a posição dos ímpios. E os ímpios também, no seu cotidiano, vivem uma vida de inveja, invejando aqueles que têm mais poder e corre atrás. E o salmista nos mostra a ter sabedoria e esperar em Deus e saber que nós temos uma verdadeira riqueza, que é uma riqueza eterna e que está acima de toda e qualquer riqueza terrena. Mas quais são as aplicações práticas do Salmo 49 para a nossa vida hoje? Primeiro, começo com uma pergunta reflexiva. Pense a respeito disso e responda: onde está a sua confiança? Está nos seus bens, na sua reputação, na sua influência, no seu status? Ou em Deus, na sua palavra, nos valores eternos, nos valores espirituais? Outra questão para aplicação prática: como lidar com a ansiedade financeira à luz da eternidade? Essa questão de finanças, de adquirir, de pagar nossas contas, de prover o nosso sustento e querer ter mais, nos leva a ficar ansiosos. Mas como lidar com isso à luz da eternidade? O Salmo nos convida a essa reflexão. Outra aplicação prática para nós hoje é que a generosidade está aí como antídoto contra esse apego material. Precisamos ser generosos e Deus abençoa e honra aqueles que são generosos. E outra lição prática, outra aplicação para hoje, é o reconhecimento do valor da alma acima do valor monetário. A nossa alma não tem preço, está acima de todo e qualquer bem material. E a nossa alma já foi comprada pelo sangue do Cordeiro. E nós fomos adquiridos por bom preço, como diz o apóstolo Pedro. E nessa aquisição, o Senhor nos abençoou com as benesses espirituais. Temos vida eterna, vida com abundância ao lado do Senhor. Isso não tem preço. Por isso que o salmista começa nos convidando a adquirir sabedoria para valorizar o que realmente tem valor e não aquilo que é transitório. E eu faço um apelo final para você. Quero que você reflita sobre a brevidade da vida, mas também reflita sobre o destino eterno, que esse destino eterno é real. Nós podemos passar a eternidade ao lado de Deus ou longe de Deus. E você pode escolher isso hoje. E não é o dinheiro que vai comprar, mas a sua fidelidade a Deus e a sua palavra. E eu chamo você a uma confiança exclusiva em Deus. Confie no Senhor e não nos seus bens, não nos seus poderes, não no seu estado. E eu desafio você a orar para que Deus conceda-lhe sabedoria, para que você aprenda de forma sábia os valores eternos. E deixe eu orar por você. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que é fonte de orientação precisa para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. Muitas vezes estamos vivendo nesse mundo e nos deixamos levar por essa busca desenfreada por bens, por status, por poder, por influência. Esquecemos daquilo que é mais importante, que é a nossa vida eterna, que é a eternidade a teu lado. Nos ajuda a valorizar isso, que isso não tem preço e que isso foi conquistado através de um preço maravilhoso, como disse Pedro, o sangue do Cordeiro. Não foi prata nem ouro. E que nós já temos essa herança eterna que está acima de todo e qualquer bem terreno. Mais uma vez eu peço que o Senhor entre com providência na vida dos teus servos, supra cada uma das suas necessidades, traga cura espiritual, física e emocional, traz esperança, traz renovo, traz paz, traz segurança, Senhor. Derrama do bálsamo do teu Santo Espírito na vida de cada um. Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu conto com você. Se esse devocional falou ao seu coração, se você achou ele interessante,
compartilhe com alguém. Inscreva-se se você não é inscrito, ative lá o sininho para receber as nossas notificações e curta e comente esse devocional. E eu convido você a estar aqui amanhã para juntos meditarmos no Salmo 50. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Muito obrigado por sua participação. Amém.